Você está traçando linha de tendência da maneira errada e é por isso que o mercado não está fluindo ao seu favor. E nesse vídeo eu vou te mostrar de forma simples e direta como traçar corretamente uma linha de tendência de alta e um LTB, uma linha de tendência de baixa, sem achismo. E aqui eu vou te mostrar linhas fundamentadas em análise técnica. E se você é iniciante ou até mesmo já opera nesse mercado, mas ainda se perde nisso, esse vídeo pode virar uma chave na tua mente. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. E agora bora pro gráfico, porque daqui pra frente é só prática. E antes da gente ir pro gráfico, quero que vocês prestem atenção nisso aqui, porque essa teoria é fundamental para quando a gente for para o gráfico, você entender de fato como traçar corretamente as linhas de tendência de baixa. O mercado ele se move de três formas: linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta e lateralidade. Temos aqui baixa, temos alta e temos lateralidade. Primeira coisa que a gente precisa entender sobre lateralidade é que os topos sempre serão descendentes. Os topos sempre serão descendentes. Mas é muito importante isso que eu vou falar agora, que pouca gente te fala por aí. Os fundos também têm que estar descendente. Se o fundo não estiver descendente, somente os topos não estiver descendente, é um sinal de alerta, porque naquele momento ali não é para você tentar vender para continuar uma tendência de baixa. Pode ser um momento daquela tendência estar se revertendo. Se não tiver com esse padrãozinho aqui, topos têm que estar em descendentes e fundos também têm que estar em descendente, acompanhando da mesma forma aqui em cima. Aqui em cima é fundamental, mas aqui embaixo também é fundamental. Não pode ignorar isso, tá bom? Então, se temos topo descendentes, temos fundos descendentes. Agora vamos para uma coisa interessante também. A gente já sabe que os topos e fundos têm que estar em descendente, mas para um total iniciante, como que traça uma linha de tendência de baixa? O gráfico ele começa aqui em cima, ele vem até aqui embaixo, faz um pequeno fundo ou um grande fundo, tanto faz, sobe um pouco e faz outro topo, desce, faz outro fundo, sobe e faz outro topo. Consequentemente, aqui é a nossa entrada. A gente iria vender aqui, a gente ia shortar a mercado, para um mercado descer e consequentemente romper esse fundo aqui. Então, probabilidade da gente colocar o nosso TP seria aqui, venderíamos aqui, o nosso stop estaríamos acima desse topo de trás e o nosso take estaria aqui. Basicamente a gente faria essa entrada, take aqui, stop acima do topo, um risco de retorno de 2x. Agora vamos para uma LTA. Da mesma forma que uma LTB tem que ser fundamentada, a LTA também tem que estar fundamentada. Então temos aqui uma abertura, temos aqui uma confirmação e temos aqui o fechamento, que é o momento da nossa entrada. Temos aqui a abertura e a confirmação para o nosso fechamento. Da mesma forma que a LTB foi, a LTA também tem que estar. Não é só os fundos que têm que estar em ascendentes para se formar uma LTA. Os topos também têm que estar em ascendentes. Então temos aqui topo 1, topo 2, topo 1 e topo 2. Ambos, um rompeu o outro, um passou acima do outro, então aqui entraríamos comprado. Então basicamente seria a nossa entrada. Da mesma forma aqui, temos um longo, então colocaríamos o nosso stop abaixo desse fundo e o nosso take aqui neste topo. Então teríamos um retorno de 2x também, de risco retorno. O nosso stop abaixo do fundo sempre e o nosso take passando do topo anterior, porque temos em tendência de alta, topo vai romper topo, ou se quer ser mais conservador, coloca o seu TP aqui no topo anterior da tendência de alta, certo? E também temos nesse mesmo vídeo aqui, traçamento de um suporte, de uma resistência, de uma lateralização. Porque se a gente vai falar sobre tendência, o mercado se move de três formas: LTA, LTB e lateralidade, tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Então temos aqui uma lateralização. Para uma lateralização ser fundamentada,
topos têm que estarem alinhados e os fundos têm que estarem alinhados também. Então vamos iniciar essa lateralidade. Abertura, abertura. Temos agora dois topos, um fundo e um topo. Agora saiu do topo e foi para o fundo e formou um topo duplo, da mesma medição do topo anterior. Então já é um gatilho. Olha só, voltou e fez um novo topo. Então temos um topo, outro topo. Então temos aqui agora uma lateralidade fundamentada. Agora a gente pode fazer o nosso fechamento, que é a compra aqui ou a venda aqui. E temos uma lateralização fundamentada. Então se a gente for shortar, vou fazer um long, vamos aqui agora comprar aqui, deixar o stop um pouco abaixo dos fundos, certo? E o nosso take aqui no topo anterior, para buscarmos aqui 2x. Da mesma forma, se a gente fosse vender, a gente botava o take aqui e o stop um pouquinho só acima do topo, fazendo também um risco retorno de 2x, tá? Então já sabemos a teoria, agora vamos para a prática. Da mesma forma que temos LTA e LTB fundamentada, temos LTA e LTB que não são fundamentadas, que não é para você entrar nelas. Então vamos aqui, eu tracei essa aqui antes, dá para mostrar para vocês como que é uma LTA que não está fundamentada. Aqui temos uma abertura, certo? Temos uma confirmação, mas não temos confirmação de topos ascendentes. Essas velas aqui estão em H4, certo? Então deixa eu colocar aqui em H1 para vocês verem melhor esse desenvolvimento dessa operação. Pronto, temos aqui agora o desenvolvimento melhor dessa operação. Então vamos lá, ó, aqui temos A, certo? Temos um possível B. Agora, por que não temos esse B aqui? Porque os topos estão alinhados. Se os topos estão alinhados, não temos aqui uma confirmação de uma LTA. Então, o que acontece? Se não temos uma confirmação, eu ignoro esse fundo aqui. Então, se eu ignoro esse fundo, automaticamente esse aqui vai ser o meu fundo de confirmação. Por que esse fundo de confirmação? Porque foi esse topo aqui que rompeu o meu topo, que originalizou a minha abertura da minha possível tendência. Então aqui rompeu, que significa que não teve tendência de alta. Então isso aqui já me livrou e já te livrou de um loss. Por quê? Porque não estávamos com os topos e os fundos alinhados. Só estávamos com os fundos ascendentes, mas os topos não estavam ascendentes. Não estavam rompendo os topos que deveriam romper. Por exemplo, esse topo aqui deveria ser rompido por esse e não aconteceu. Foi romper no topo seguinte, e esse topo seguinte, que era o topo que era para fazer o fundo aqui, para me caracterizar a minha confirmação da minha tendência, voltar e romper esse topo aqui, para voltar aqui e eu pegar a minha compra aqui, certo? Agora vamos para um LTB, e essa LTB aqui já está fundamentada. Temos aqui a abertura, temos aqui a confirmação e temos aqui o fechamento. E os fundos estão descendentes, que é importantíssimo isso aqui está. Temos aqui a abertura, essa aqui foi o fundo, nosso fundo de referência. Temos o fundo que rompeu o fundo de referência. Temos mais um fundo que rompeu outro fundo de referência para o nosso fechamento, para a nossa venda. E onde estaria o nosso stop e o nosso take? Aqui iríamos shortar nessa venda. Iríamos colocar o nosso take aqui nesse fundo. O nosso stop estaria um pouco acima do topo. Lembre-se de uma coisa, se temos uma tendência de baixa, o gráfico ele tende a romper fundo. Então o nosso alvo final não está no fundo anterior, está além do fundo anterior, no mínimo 50% do movimento. Então se a gente pegar aqui os 50% desse movimento aqui e traçar para cá, para cima, a gente pega esse 50% e traça para baixo. Vamos lá, ó. 50% dessa linha que buscou a minha tendência, que foi o meu terceiro toque, certo? Então eu vou pegar aqui, o meu 50% tá aqui, eu pego essa linha e coloco do fundo para cá. Então a minha tendência, meu take está aqui. Mas se minha tendência é de baixa, o meu alvo não é apenas no fundo, é além do fundo, porque o gráfico tende a continuar caindo, que é rompendo os fundos.
porque é uma tendência de baixa. Então vamos ver 50% deste movimento. Então eu traço daqui, vejo para cá, 50% desse movimento é aqui. Então vamos ver esse 50% do movimento, quanto eu tenho de ponto de referência desse movimento. Então temos aqui mais um movimento. Então aqui estaria o meu TP. É aqui o meu alvo final, 50% do movimento anterior que foi buscar a minha tendência de alta. Então ele veio aqui, quase buscou o nosso TP, voltou um pouquinho, pegou na minha tendência de baixa e caiu e foi buscar o nosso TP logo um pouco após. E isso também serve tanto para uma linha de tendência de baixa, como serve agora, como serve também para uma tendência de alta. Agora vamos procurar aqui uma tendência de alta junto com vocês. Temos aqui uma LTA bem rápida, olha só. Uma LTA aqui, ó. Tá? Traçada. Vamos ver se ela está fundamentada, que é importante. Temos aqui nossa abertura, certo? Temos aqui, melhor ainda, ó, o nosso topo que originalizou esse fundo. Veio aqui, rompeu por esse. Temos uma confirmação nesse. Esse topo aqui rompeu esse topo aqui. E aqui é o nosso momento da nossa entrada. Então colocaremos aqui um long aqui. Pô, o nosso stop estaria abaixo um pouco desse fundo, certo? E o nosso take ou aqui, já buscaríamos um risco retorno de 2x, ou botaria um pouco acima ali, fazendo aquele 50%. Vamos dar fazendo aquele 50% novamente para vocês verem como foi que eu fiz, ó. Pegaria a minha régua aqui, traçaria daqui para cá, pegaríamos a linha, esse foi meu 50%, então eu colocaria o topo acima. Então a minha operação de long, o stop estaria abaixo do fundo e o meu take aqui nesse topo. Quase buscou o meu take aqui de rocha, quase buscou e voltou tudo. O que que eu faria? Cara, se ela já passou do meu 50% do movimento aqui, eu já colocaria no 0 a 0. E mesmo assim ele não foi buscar o meu 0 a 0. Ele voltou e buscou o meu take um pouco mais lá na frente. Um trade aí de mais ou menos aí um dia, mais ou menos, né? A gente entende que o mercado de Forex funciona 24 horas, então a gente precisa também ser flexível. Às vezes a operação ela não vai bater ali em 30 minutos, em 1 hora, em 2 horas. Por isso que é você confiar na operação, fecha o gráfico, vai dormir e espera o teu take acontecer. Agora vamos procurar uma lateralidade. Rapidão aqui eu já achei uma lateralidade também, olha só. Temos aqui fundos na mesma medição. E vamos ver se temos topo também na mesma medição. E temos topos também na mesma medição. Ah, De Rocha, mas esse topo aqui passou, mas voltou, meu querido. Isso aqui é um falso rompimento, só o que acontece no mercado. Temos a nossa abertura, podemos até colocar aqui, ó, como abertura. Temos aqui a abertura também e temos aqui o topo duplo, posso considerar esse topo aqui porque ele pegou na mesma região. E temos aqui a nossa confirmação aqui embaixo, temos a nossa venda aqui e temos a nossa compra aqui. Então poderíamos pegar um long aqui e o stop abaixo do fundo e o nosso take aqui no topo, certo? Ó, no topo anterior. E também da mesma forma, se a gente fosse pegar um short, a gente pegaria um short aqui nesse topo aqui, ó. O nosso stop estaria aqui, pode ser aqui, se você for bem conservador, ou se você não quiser ser tão conservador, coloca um pouquinho acima dessa sombrinha aqui, desse H1, e o nosso take aqui, logicamente, no fundo, risco retorno aí de 1 para 2. Se desse acreditar também nesse rompimento, eu não pegaria, né? Eu não gosto de trabalhar muito em lateralidade, certo? Eu gosto de trabalhar mais em tendência para pegar mais longos movimentos. E se você gostou desse conteúdo, se o conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui o que você gostou. Se você tem alguma dúvida, me chama no meu Instagram, DeRochaFX. Lá eu posso tirar dúvida de você, a gente pode conversar no 1 a 1. Na descrição desse vídeo também tem um link que eu envio direto a oportunidades antes de eu mandar aqui no meu canal, como mandei semana passada também na minha comunidade. E quem estava lá pegou esse movimento de queda no Bitcoin. Tamo junto, meu forte abraço e até o próximo vídeo.